estou que nem um papagaio, é evitar julgamentos. Eu fiquei um pouco em dúvida se eu colocava isso como requisito ou não, mas eu acho que ele faz um pouco parte, né, da gente ter ética nos nossos atendimentos. Ou seja, é importante que a gente não traga, né, para nossa interpretação do tarô, para as nossas consultas, para as nossas leituras, né, para a forma como a gente se comunica com o nosso consulente, julgamentos pessoais e preconceitos, tá, gente? É difícil isso, né? Para algumas pessoas isso é bem difícil, né? Porque eu já conversei com outras pessoas que têm um pouco mais de dificuldade em lidar com essas diferenças, né? Mas a gente tem que lembrar que as pessoas são diferentes entre si. E é claro, né? Se a pessoa vier trazendo uma pergunta super embaraçosa, né? A gente tem a opção de escolher não responder por aquela pergunta e propor, né, para aquele consulente uma pergunta para o tarô que vai trazer para ele um esclarecimento sobre como ele poderia agir, né? Como ele pode agir diante daquela situação, tá? Porque tem gente que vem perguntar, por exemplo, de uma situação com terceiras pessoas, né? O tarô mostra? Mostra, tá? Só que a gente, né, assim, na posição de tarólogo, a gente tem que ter a consciência da responsabilidade que nós temos diante daquilo que a gente está informando para a pessoa, tá? Então, numa situação dessa, né, onde você se vê ali numa indisposição, numa saia justa, você pode propor, né, para o seu consulente, falar, olha, a gente até pode perguntar, né, sobre terceiras pessoas e tal, mas a resposta não vai ser tão precisa e não vai também te dar a possibilidade de agir sobre essa situação. Por quê? Porque você está perguntando sobre uma outra pessoa que pensa diferente, que tem outros comportamentos, enfim, que não está aqui na consulta, né? Aí você pode propor, que tal a gente perguntar sobre como você poderia agir diante dessa situação com essa pessoa? Porque aí você traz o seu consulente, né, para o centro da questão, né? Você traz ele como agente daquela questão. E você sai, né, assim, daquela situação ali que pode causar um constrangimento, né? Porque, assim, a gente pode ter essa informação? Pode, mas assim, o que vai ajudar a pessoa, né? Usar o tarô para fazer fofoca. Não vai ajudar em nada, né? E se eu trouxer uma pergunta, né, que vai mostrar para ele um direcionamento, ele vai poder ter ação diante dessa situação, né? Então, a informação que o tarô mostrar vai ser muito mais útil dessa forma, tá? Então, gente, assim, essa questão do julgamento, eu sei que ela é difícil para algumas pessoas, né? Mas eu achei importante falar, né? Até a questão mesmo, assim, da gente colocar alguns preconceitos nossos, né? Às vezes a gente pensa que não tem nenhum preconceito, nada, e aí quando você se depara ali com uma pergunta do seu consulente, né? Sabe, bate aquele incômodo ali, mas a gente tem que lembrar que o tarô, ele sempre, sempre, sempre vai trazer a informação que aquela pessoa precisa. Às vezes a gente precisa reformular a pergunta, precisa, como eu dei o exemplo agora, né? Mas a informação que o tarô traz sempre vai ser útil para a pessoa naquele momento, independente do nosso ponto de vista,
O nosso ponto de vista é nosso. E a gente tem que ter essa humildade de guardar pra gente o nosso ponto de vista. Porque a gente pensa assim, nossa, mas se fosse eu não ia fazer isso, eu ia fazer aquilo, eu ia agir de outro jeito, eu ia não sei o quê. Ok, você é você, o seu consulente é o seu consulente. E o que ele tá perguntando pra você naquele momento é o que ele precisa. E o tarô, ele vai mostrar o que ele precisa, né? Às vezes a gente precisa fazer essa sugestão, né, de mudar um pouquinho a pergunta e tal. A gente precisa fazer, né? Eu prefiro conduzir dessa forma, né, e mostrar para a pessoa que ela pode extrair muito mais informações que podem ser muito mais úteis para ela, né, sugerindo um outro modo de perguntar, do que simplesmente pegar, né, passar a régua ali na pergunta do jeito que a pessoa trouxe e falar, ó, o tarô tá falando isso e pronto. Entendeu? Mas esse é o meu ponto de vista, né? E aí o nosso julgamento tem que ficar pra gente, né? E a gente tem que dar conta de comunicar pra pessoa aquilo a mensagem que o tarô tá querendo passar pra ela. Por quê? Porque é aquilo que vai fazer diferença pra ela. É aquela mensagem que é importante pra ela naquele momento.